Conduta 1 do estudo dirigido, você tem que entender a mágica de conciliar pouco tempo com menores matérias, com menos temas árduos a serem explorados em prova. Nessa linha, a gente segue uma metodologia na qual indicamos 6 disciplinas para serem o objeto do estudo dirigido. Essas 6 disciplinas são disciplinas de menor conteúdo temático, de menor volume de legislação. São 6 disciplinas que juntas têm dado, em média, sozinhas, 55 pontos por exame. Variamos de 50 a 60, nunca mais, nunca menos. Numa média, como tem sido nos últimos exames, 55 pontos. Um aluno que se comprometa em se organizar para estudar essas 6 disciplinas, ele estará estudando focado para 55 pontos dos 100. Só precisa de 50. É muito mais fácil, num curto intervalo de tempo, que não vai crescer nem aumentar, estudar para 5 matérias do que para 15. Um aluno que estuda, no mesmo intervalo de tempo, um pouquinho de 15 matérias, é um grande clínico geral. O aluno que no mesmo intervalo de tempo se especializou em 6 matérias, ele está muito bem nessas 6. Se ele tivesse que pontuar em todas, aquele aluno da primeira metodologia estudou as 15, estava melhor habilitado. Mas quando você não precisa pontuar em todas, se essas 6 forem suficientes para lhe assegurar os pontos que você precisa, esse segundo aluno está muito mais bem habilitado à aprovação. Um aluno que sabe um pouquinho das 15, olha, eu sei 30% de cada uma das 15 disciplinas. Eu sei falar de parte geral, direito da personalidade e teoria do negócio jurídico. Eu sei falar de contrato de trabalho. Eu sei falar de crimes contra a vida e contra a administração. Eu sei falar de inquérito policial. Eu sei falar de meio ambiente constitucional. Eu falo de licitações e contratos administrativos. Falo de poder constituinte, de imunidades tributárias. Eu falo 30% de tudo. Eu não sei 70% de nada. Eu tenho 70% de chance de zerar as 100 questões. Eu tenho 70% de chance de não saber nada do que me perguntam nas 100 questões. Olha o meu amigo, que seguiu a super metodologia. O meu amigo, ele ficou 3, 4 meses em casa, usando todo o tempo útil dele, dentro de um estudo organizado, tema por tema, dia por dia, com meta, com foco, com autocobrança, treinando questão, lendo lei. Ele estudou as 6 disciplinas. Ele está altamente preparado para ter uma pontuação muito forte nessas 6 disciplinas. Aí você vai me perguntar, quais são as 6 disciplinas? Em segundos vou te mostrar. E aí você vai me dizer, e se na prova ele não for bem nas 6 disciplinas? Mas a metodologia passa por 3 etapas. A primeira é o estudo dirigido. Existe uma segunda etapa chamada acompanhamento de aulas, onde você vai ter em sala de aula, aulas de todas as outras 9 disciplinas. E se der o desespero, ainda vão ter as questões que por uma inteligência emocional associada à probabilidade e à matemática, você vai pontuar num chute técnico, em questões que por conhecimento você não pontuaria. Então entende, são 3 condutas. A primeira é mais importante, estudo dirigido. Você encurta teu tempo, condensa tua energia, bota um foco e vai estudar para 6 matérias de pequeno conteúdo, que juntas têm dado 55 pontos. No segundo plano, você numa sala de aula, num bom curso, estudando com a gente, estudando nos nossos cursos, ou em outros que você queira fazer. Você vai ter aulas num curso preparatório para o exame de ordem, de todas as matérias. Se você estudar em Salvador comigo, no Sejus, no Rio de Janeiro, no curso Fórum, em Belo Horizonte, no curso Supremo, em Niterói, no curso Ideia, em Curitiba, no curso Jurídico, se você assistir as minhas aulas pela internet, no fórum online, via satélite na sua cidade, pelo telepresencial do Fórum Interasat, você vai poder ter um curso completo com aulas de todas as disciplinas. Usa o teu tempo em casa na etapa 1, num estudo dirigido e fica muito forte nas 6 matérias que eu chamo de matérias top. Não porque elas são mais importantes, ou mais bacanas, ou mais charmosas. A matéria mais charmosa que o direito penal? Nunca. E não é, na nossa metodologia, uma das matérias tops, ainda que seja uma das mais apaixonantes. Cumprimento meu querido professor e amigo Felipe Novaes. Bom, mas meus irmãos, focando o estudo nas 6 matérias tops, você vai ter, ao longo de um preparatório, aulas nas outras 9, onde professores especializados vão te dar o estudo pronto e mastigado. E na sala de aula, você vai receber as dicas, as informações para colocar no caderno, mastigadas das outras 9 disciplinas. E um bom curso, como os nossos cursos são, eles dão aos alunos questões em sala de aula. Quais são as 6 disciplinas top? Eu vou pedir ao Super Câmara que dê um super close junto comigo, aqui no quadro. Primeiro, a gente vem puxando e a gente vai ver que nós temos 100 questões na prova.
Na nossa metodologia, a gente faz uma divisão de 3 grupos. O grupo top, o grupo hard e o grupo plus. Como é que a prova vem se dividindo? Atenção, tudo que eu vou colocar, presunção relativa, comporta um desvio padrão mínimo tolerável, mas essa estampa, ela traduz fidedignamente o padrão que tem sido desenvolvido na elaboração da prova do AB. Nós temos o grupo 1 das matérias top, que tem dado em média 30 questões. São as 3 matérias clássicas do direito público, mas público ligado à administração em sentido estrito. Direito constitucional, direito administrativo e direito tributário. Você, com um bom manual de constitucional, um bom manual de administrativo, um bom manual de tributário, estudando condensado, você vai focar 30 pontos. 60% do que você precisa na prova inteira para passar. A segunda linha é a do direito do trabalho e processo do trabalho. Nessa linha, nós temos tido uma média de 15 questões. Um pouco menos, um pouco mais, média de 15. E por baixo, a matéria de menor quantidade temática para estudo. Ética ou deontologia, onde 10 questões têm sido a média nos exames anteriores. Constatem que somando ética, trabalho, processo do trabalho, administrativo, constitucional e tributário, os últimos exames trouxeram aproximadamente 55 questões. Estudar o grupo top, por que ele é top? Repito, para jamais desmerecer as outras matérias, é porque aqui eu tenho menor quantidade de temas. Para eu aprender direito civil, eu tenho que estudar toda a parte geral, obrigações, teoria geral dos contratos, contratos, reais, família, sucessões, responsabilidade civil, legislação especial, divórcio, registro público, alimentos. Para. Não vale a pena. Esses 10 pontos de constitucional e de administrativo são muito mais baratos do que esses 10 pontos de direito civil. E você não precisa fazer 100, lembre-se sempre disso. Ética, nós temos um estatuto que tem menos de 90 artigos e um regulamento com uma pequena quantidade de artigos, dos quais nem 30 são os que se exploram. Você tem menos de 30 variáveis temáticas para cair na prova. E são 10 pontos. O tempo que você gasta para estudar para a prova de ética, 2 dias, no máximo 3. Um plano de estudo, um estudo dirigido para 90, 120 dias, bem feito. Você dedicando 3 dias para a ética, está muito bom e passar bem. E existe uma técnica que depois, em outro vídeo, eu vou te ensinar, que vai ser o vídeo de execução do plano de estudo. É a execução da etapa 1 apenas, do estudo dirigido. O que é o grupo hard? É o grupo de matérias apaixonantes. E eu sou um professor de direito civil e tenho um fascínio pelo direito penal, mas civil e processo civil, penal e processo penal, têm dado uma média de 30 a 35 questões, na média 33. Ora, eu tenho nessas 4 disciplinas 33 pontos. Eu tenho nas outras 6, 65 pontos, é o dobro. Só que essas 4 matérias sozinhas são maiores do que as outras 6 juntas, em quantidade temática, para você absorver a matéria. Não vou falar de dificuldade, porque dificuldade é o talento de um bom professor e a habilidade de escrita de um bom autor, que quando existem, fazem qualquer matéria ficarem fácil, quando se auxilia a sua boa vontade e a sua sede de aprender. Não vou falar em dificuldade, mas posso falar em detalhamento. Aprender processo penal e processo civil exige um maior detalhamento do que estudar direito administrativo e direito tributário. Logo, esse grupo hard é um grupo que vai lhe tomar mais tempo para lhe dar menos questões do que o grupo top, que vai lhe tomar menos tempo para dar o dobro de questões. Basta você somar a parte legislada aos artigos e a quantidade em bons manuais de doutrina fabricada para ensinar com consistência essas disciplinas. Basta até mesmo pelas